Apostolado da Oração comemora 175 anos de criação. A repercussão da renúncia de Evo Morales. E ainda a programação do Dia Mundial dos Pobres na Arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá, um evento em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte, reuniu coordenadores e integrantes do Apostolado da Oração da região metropolitana de Belo Horizonte para celebrar os 175 anos de atividade do grupo. A repórter Ana Luísa Benevides acompanhou esse momento e conta mais pra gente. O Apostolado da Oração nasceu com o sentido de ser um grupo que reza pelas missões e necessidades da igreja e celebra em 2019 175 anos de fundação. O Apostolado da Oração, ele funciona nas paróquias como aquele fermento mesmo de ajudar a comunidade a redescobrir sempre o valor da oração. O próprio nome já diz, Apostolado da Oração. Então, o apostolado ele acolhe, sobretudo, as palavras do Papa Francisco nesse tempo, que ele diz que a oração é o coração da missão. O movimento eucarístico jovem, MEG, é o braço jovem do Apostolado da Oração. Odair Silva Carvalho participa há 3 anos do grupo e destaca a alegria de seguir os passos de Jesus. Significa fazer parte de algo maior, um projeto de Jesus. Significa estar de acordo com o futuro da igreja. E é o que a sociedade precisa, jovens conscientes, mais humanos mesmo. São aproximadamente 3 milhões de membros do Apostolado da Oração e 10 mil jovens do MEG no Brasil. Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração e do MEG, ressalta que celebrar essa data em Belo Horizonte é muito importante, pois Minas Gerais é um dos estados mais engajados nesses dois movimentos. É o momento de dar graças a Deus por ter suscitado na história da igreja há 175 anos o apostolado, que nasce com jovens também, para ajudar a oferecer a vida para a missão, ajudar a sustentar a missão da igreja com o oferecimento da própria vida. E depois o MEG nasce como Cruzada Eucarística em 1915, portanto há 104 anos já atrás, nasce também com esse desejo de colocar toda a juventude também para apoiar a missão da igreja. Então, celebrar isso em Belo Horizonte é muito importante, porque Belo Horizonte, como Minas Gerais, é onde o apostolado da oração hoje no Brasil é o apostolado, eu diria assim, mais florescente. Aproximadamente 150 jovens se reuniram para um dia de oração, formação e muito diálogo. Para a igreja, a melhor forma de se viver a juventude é permanecer no coração de Jesus. Oferecer aos jovens essa espiritualidade voltada para o coração de Jesus. Então, é mais um oferecimento à igreja, aos jovens cristãos católicos que possam ser jovens, seguindo Jesus, buscando no coração de Jesus a força para a sua caminhada. A internet já faz parte do nosso dia a dia, né? É cada vez mais comum passar horas e mais horas em frente ao computador, tablet ou celular, navegando, seja a trabalho ou por diversão. E você já deve ter percebido, né, enquanto estava online, algumas propagandas bem atrativas. A questão é que estratégias de marketing agressivas podem levar o consumidor a compras frustradas. E é sobre isso que a advogada Juliana Bento vai falar hoje. Juliana, tudo bom? Então, o que a lei diz sobre esse tipo de propaganda? Pois é. As estratégias publicitárias evoluíram para ganhar amplitude e permitir aí uma maior interação com os consumidores, e especialmente por meio das redes sociais, blogs, páginas na internet, tudo isso para ganhar mercado. As marcas, então, passaram a disputar aí espaço na memória das pessoas. Porém, existem limites éticos e jurídicos para balizar essas ações de comunicação da oferta. É o direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Os métodos comerciais coercitivos, desleais, como disposto no Código de Defesa do Consumidor. Na medida em que a proteção do consumidor constitui um direito fundamental e um dos princípios da ordem
econômica, ela deve ser assegurada pelo Estado e observada principalmente pela iniciativa privada. Em quais casos, Jo, a gente tem que ficar mais atento enquanto consumidores? Nos casos em que a campanha publicitária for desleal, já que sem se identificar como mensagem patrocinada, ela vai envolvendo o consumidor para impor uma oferta. A publicidade invisível, né? Toda e qualquer mensagem publicitária que não pode ser identificada pelo consumidor na internet é prática abusiva nas relações de consumo. Com ela aí, a atenção é atraída para a determinada oferta sem que o consumidor perceba que está sendo abordado por uma ação publicitária. E como que tem sido, né? Porque essa prática está sendo cada vez mais comum. Como que tem sido a fiscalização em relação a isso? A fiscalização ela tem ocorrido na medida em que a prática abusiva da publicidade invisível tem um potencial de ludibriar o consumidor. Ela pode comprometer até mesmo a aplicação da lei, uma vez que é difícil até mesmo para o operador do direito identificar esse tipo de publicidade. Daí uma absoluta importância da preocupação ética quanto a essa publicidade invisível, que deve ser combatida principalmente pelos agentes publicitários que podem fidelizar a marca e criar vínculos com o consumidor sem violar os direitos, protegendo o mercado de consumo e desenvolvendo o país como um todo. Gente, todo cuidado é pouco, né? Principalmente agora, quando percebemos uma tendência do consumidor em usar a internet para realizar todas as suas compras. Ju, muito obrigada. E como você falou, né? Atenção sempre. Sempre. Obrigada, viu? E o presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou sua renúncia após 3 semanas de protestos contra sua reeleição e depois de perder o apoio das Forças Armadas e da polícia. Pelas ruas, bolivianos celebraram a renúncia. O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou ao cargo. Horas antes, Morales havia anunciado a convocação de novas eleições e a renovação de membros do Tribunal Supremo Eleitoral. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. Morales enfrentava 3 semanas de protestos contra sua reeleição em 20 de outubro. A votação foi considerada fraudulenta pela oposição, que mobilizou milhares de manifestantes nas ruas, exigindo a renúncia de Morales e de todos os cargos públicos. Seus principais opositores são o ex-presidente Carlos Mesa, que Morales derrotou no primeiro turno, e o líder regional Luiz Fernando Camacho. Uma auditora da Organização de Estados Americanos recomendou a anulação das eleições por irregularidades e a convocação de um novo pleito. O Ministério Público da Bolívia iniciou então um processo contra os 7 membros do Tribunal Supremo Eleitoral. Morales também perdeu o apoio das Forças Armadas e da polícia, que realizaram motins em várias cidades. Pelas ruas, bolivianos celebraram a renúncia do agora ex-presidente. É totalmente glorioso para nosotros. Estamos muy felices y ¡que viva la democracia! Totalmente feliz, agradecido a Dios de que se terminó esta dictadura, esta tiranía. Já agarrou consciência. Mas a renúncia de Morales deixa um vácuo de poder na Bolívia. A sucessão começaria pelo vice-presidente, seguiria para o líder do Senado e o presidente da Câmara, mas todos renunciaram. O cargo foi reivindicado pela segunda vice-presidente do Senado, a opositora Janine Áñez. O presidente indígena assumiu o cargo em 2006 em uma onda de vitórias da esquerda na região. O Papa Francisco manifestou sua preocupação com a crise que eclodiu na Bolívia depois que Morales foi declarado vencedor das eleições de 20 de outubro. Durante a oração do Ângelus, no último domingo pela manhã, o Santo Padre pediu que os bolivianos, em especial os protagonistas políticos e sociais, que eles preservassem o clima de paz e serenidade, com os resultados do processo de revisão das eleições que ainda estava em andamento. No fim do dia, Evo Morales renunciou ao cargo de presidente do país. Após o anúncio, bispos bolivianos se reuniram e reforçaram o apelo do Papa em prol da paz e pediram uma solução constitucional e pacífica que leve a novas eleições. Os religiosos pediram ainda que a população não cometa atos de vandalismo, vingança ou algum outro tipo que possam se arrepender mais tarde.
E desde domingo está aberto na Praça São Pedro o posto de saúde solidário, que conta com 8 ambulatórios para atender pacientes pobres e mais necessitados. O posto, que oferece consultas médicas com especialistas, cuidados especiais, análises clínicas e exames específicos, ficará aberto até o próximo domingo, dia 17 de novembro, quando será celebrado no Vaticano o terceiro Dia Mundial dos Pobres, com missa presidida pelo Santo Padre. E por falar nessa data tão importante, a Arquidiocese de BH também tem preparado uma programação especial para o próximo dia 19, quando será celebrado aqui o Dia Mundial dos Pobres. Quem conta pra gente é o repórter André Cristino. No dia 17 de novembro é celebrado o terceiro Dia Mundial dos Pobres. Aqui na Arquidiocese, a grande celebração será no dia 19. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Marcelo Henrique, supervisor de projetos do Heartsol. Marcelo, o que está sendo preparado para esse dia 19? Então, esse ano, no dia 19, vai acontecer na Serraria Souza Pinto um evento para as pessoas pobres, para que elas possam participar de alguns serviços, né, que são oferecidos por parceiros. Esse evento é construído em parceria com a Defensoria Pública, então vão ter oferecidos corte de cabelo, Secretaria de Saúde com alguns serviços, jogos interativos, atrações culturais, a Defensoria Pública da União e do Estado vão estar atendendo também. Então é uma maneira da gente divulgar alguns serviços para essas pessoas e que elas tenham proximidade para poder resolver alguns problemas e participar com a gente. Além desse dia 19, a Arquidiocese tem incentivado que as paróquias também façam suas ações? Isso, o vicariato, através do Padre Júlio, redigiu uma carta e enviou para as paróquias solicitando que cada uma celebre o Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco solicita, né, tem pedido para a gente que a gente lembre a todo momento dessas pessoas para que elas possam estar no nosso coração e serem ajudadas a todo momento, porque todo dia tem pessoa precisando de alguma coisa. Muito obrigado, Marcelo. E lembrando então que todas as paróquias estão sendo convidadas a celebrar o Dia Mundial dos Pobres e no dia 19, na Serraria Souza Pinto, haverá um evento para todos aqueles irmãos que vivem em situação de rua, de 9 da manhã até a 1 hora da tarde. André Cristino, para o Horizonte Notícia. E você de casa também é convidado para participar desse momento. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, ao vivo aqui na TV Horizonte. E é claro que eu espero por você. Até lá!